Esta é uma publicação do portal soissefardi.org. Bem, todas as sextas-feiras à noite há uma melodia que se ouve em sinagogas por todo o mundo. Uma melodia que une as pessoas. E essa melodia é o Lejadodi. Mas quem foi a pessoa por trás deste hino tão conhecido? Pois é sobre isso que vamos falar. Vamos conhecer a vida do grande mestre, Rab Shlongon Alkabetz. Vem, meu amado, ao encontro da noiva, recebamos o Shabat. É incrível, não é? Estas palavras que dão as boas-vindas à Rainha Shabat foram escritas lá no século XVI. E a pessoa que as escreveu tem uma história tão, mas tão inspiradora como a própria poesia. Então, para percebermos bem a profundidade da obra dele, temos de fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos até às suas origens, à vibrante cidade de Salónica. Ora bem, o Rab Alkabetz nasceu em 1500 e a família dele era uma família de refugiados espanhóis. Imaginem, os pais tiveram de fugir da expulsão de 1492 e acabaram por se estabelecer em Salónica, na Grécia. E claro, esta herança, esta história de perda, mas também de resiliência, marcou-o profundamente, moldou a sua identidade e, claro, a sua busca espiritual. E foi exatamente essa ligação tão forte à sua herança e essa busca espiritual que o levaram a tomar uma decisão que mudou a vida dele para sempre. Ele decidiu embarcar numa peregrinação à Terra Santa. O percurso de vida dele é, na verdade, uma série de momentos decisivos. Ele nasce em Salónica, como já vimos, depois, em 1529, casa-se e é aí que a sua grande jornada começa. Faz uma paragem em Adrianópolis, na Turquia, e por volta de 1535 chega finalmente ao seu destino, Tzfat. E foi lá que ele ficou, até ao fim da sua vida. Mas o que é que o motivava, afinal? Bem, a motivação dele era muito clara e, ao mesmo tempo, muito profunda. Antes de partir, ele disse algo poderoso, que era um dever de cada judeu regressar a Israel para ajudar a reconstruir a terra. Para ele era simples. Só na terra de Israel é que se podiam desvendar os verdadeiros segredos da Torá. E foi precisamente em Tzaf que essa visão ganhou vida. Ele não foi só mais um habitante da cidade, não. Ele foi um dos grandes arquitetos que ajudaram a transformar Tzaf num verdadeiro farol espiritual para todo o mundo judaico. E o que é absolutamente fascinante é pensar na constelação de sábios que se juntou em Sefat naquela altura. O Rab Alkabetz estava lá, lado a lado com gigantes, como o seu próprio cunhado, Rab Moshe Cordovero, e o lendário Rab Yosef Karo, sim, o autor do Shulchan Aruch, o código fundamental da lei judaica. Juntos, eles criaram uma autêntica era de ouro do pensamento judaico. E a relação dele com o cunhado ilustra uma coisa, a sua incrível humildade. Pensem nisto. No início, ele era o mestre, o mentor do Rav Cordovero, que era mais novo. Mas com o tempo, ele reconheceu a grandeza do seu aluno e, com toda a humildade, começou a chamar-lhe meu mestre. É uma prova de caráter e de um respeito pelo conhecimento que é mesmo notável. Portanto, o que temos aqui é um cenário incrível. De um lado, Alkabetz Cordovero a liderar o estudo da Cabala. Do outro, Rabi Yosef Karo a codificar a Halajá, a lei judaica. Tzfat transformou-se, sem dúvida, no epicentro mundial, tanto do misticismo como da lei judaica. Mas o legado dele não ficou por aí, não se limitou à sua presença. Foi muito para além disso. Ficou imortalizado através de tudo o que ele escreveu. E ele escreveu mesmo muito. O Rab Alkabetz foi um autor prolífico. Deixou-nos comentários detalhadíssimos sobre vários livros do Tanakh, como o livro de Esther ou o Cântico dos Cânticos, e ainda coleções dos seus sermões, o que nos dá uma ideia da vastidão do seu intelecto. E agora? A parte curiosa. Apesar de todos estes livros importantíssimos, a sua fama imortal, aquilo pelo qual ele é mais conhecido vem de uma única e belíssima peça de poesia. Adivinham qual é? Claro, o seu hino para o Shabat. É que o Lejadodi é muito mais do que uma canção. É um hino místico que personifica o Shabat, vejam bem, como uma noiva e uma rainha. Ele baseou-se numa passagem do Talmud para criar esta imagem poderosíssima de boas-vindas e de esperança pela redenção. Ok, já vimos o estudioso e o poeta, mas havia também o mestre, e a sua forma de liderar assentava num pilar que já falámos, mas que é fundamental, a humildade. Ele chegou a criar regras, as chamadas takanot, para os seus alunos, e essas regras revelam tanto sobre a sua sabedoria. Ele insistia na humildade entre todos, que se alguém visse um erro, devia corrigi-lo de forma discreta. E talvez o mais impressionante, a pessoa que fosse advertida devia esperar e refletir durante 3 dias antes de responder. Isto garantia uma autoavaliação calma, sem paixões.
Tudo isto deixa-nos a pensar, não é? A vida de Rabah Alcabetes levanta uma questão profunda. Como é que é possível que a paixão ardente por um ideal, combinada com uma humildade tão genuína, permita que uma só pessoa transforme uma cidade inteira e continue a inspirar o mundo, tantos séculos depois? Como sempre, a informação que partilhamos aqui foi retirada da fonte citada na publicação original, o site alaja.org. Fizemos também uma verificação adicional na Jewish Encyclopedia e na Enciclopédia Britânica para dar o devido contexto histórico do círculo místico de Tzvet. Se esta viagem pela vida de um dos grandes sábios sefarditas foi interessante, ficou o convite para subscrever o nosso canal no YouTube, soysefardi.org, e para partilhar este conteúdo nas redes sociais. É uma forma de ajudar a preservar e a divulgar esta herança tão rica. Esta foi uma publicação do portal soysefardi.org. Muito obrigado por estarem desse lado.